Chega mais! Estamos aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora Aula em Rede, professora Maíra, língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo bem legal. Vamos lá? Acompanhe aqui comigo. Como competências, vocês irão conhecer as relações de sinonímia e antonímia para serem capazes de reconhecer em diversos gêneros textuais e diferenciá-las. Como habilidade, vocês irão refletir, acerca dos conceitos de sinônimos e antônimos. Bora lá? Descobrindo o sentido das palavras. Eu trouxe um texto aqui para vocês. Vamos aqui ler. O frio pode ser quente? Olha, o título começa com um questionamento. Será que o frio pode ser quente? Vamos ler, vamos degustar esse texto. As coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito da gente ver. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha? E outra noite ela fica tão redonda e gordinha, para depois ficar de novo daquele jeito estrelinha? Depende do quê? Depende do jeito que a gente vê. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenininha. Grande ou pequena, depende do quê? Depende de onde a gente vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? E cheia de remédio ficar tanto que não dá nem para engolir? Curto ou comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio. São jeito das coisas ser. Depende do jeito da gente ver. Olha que texto legal, Jandira Mansur. Bom, então, vocês gostaram do texto? Quero provocar vocês agora nesse momento sobre o que esse texto diz. Vocês perceberam que no texto há algumas palavras sublinhadas? Observaram lá atrás? Por que será que essas palavras estão destacadas? Bom, então eu quero provocar vocês a pensarem sobre essas questões. Vamos lá. Olha algumas palavras presentes no texto. Frio, quente, pequena, fininha, redonda, gordinha, grande, pequenininha, né? Um errinho aqui, tá bom? Grande, pequena, cheia, curto, comprido, bom, ruim, vazio, cheio, bonito e feio. Professora, que palavras são essas? Bom, antes de chegar a responder sobre essas palavras, nós vamos precisar aqui conceituar, né, duas palavrinhas, que é o sentido denotativo e o sentido conotativo. Então, quando é que encontramos o sentido denotativo? Quando a palavra está no sentido próprio, ou seja, quando a linguagem da palavra que é utilizada está no sentido literal, original, real e objetivo, tá bom? Fiz um resumozinho aqui. E aí, onde é que eu encontro? No dicionário. A palavra que está no dicionário, ela está no sentido denotativo, no sentido literal da palavra, tá bom? Já o conotativo é o sentido figurado. Ele não está lá no dicionário. Por quê? Porque ele é figurado. É a linguagem que a palavra é utilizada no sentido subjetivo ou expressivo. Por quê? Porque depende do contexto. Então, determinada palavra, em um contexto, ela tem uma significação, aí passa para outro contexto, ela muda totalmente, tá bom? Isso é o sentido conotativo, que tem a ver com contexto, ou seja, a aplicação da palavra em contextos diferentes. E o que é contexto? Relação de dependência entre as situações que estão ligadas a um fato ou uma circunstância. Então, vamos aqui. Assunto nosso: relações de sinonímia e relações de antonímia, tá bom? Sinônimos tem a ver com relação de sinonímia. É uma relação estabelecida entre duas ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes dentro de um contexto. Bom, então, se voltarmos ao texto que foi lido anteriormente, tem um trecho lá que diz assim: e outra noite ela fica tão redonda e gordinha, para depois ficar de novo daquele jeito estrelinha. Então, redonda e gordinha estão no mesmo campo semântico, no mesmo campo de sentido. Então, o que acontece aí? Nós temos uma relação de sinonímia, que é a relação de sinônimos, tá bom? Sinônimo
palavras iguais ou semelhantes que utilizamos dentro dos mais diversos textos que tem aí. Outro exemplo que nós podemos ter aqui, observem aqui a charge. Olha só, pô, não se pode mais locupletar sossegado nesse país. Eu vou desconsiderar o resto da linguagem verbal, porque o que nos interessa nesse momento é esse trecho aí. Então, o vocábulo, gente, locupletar, eu não conheço, talvez vocês também não conheçam. Mas se formos pegar lá no dicionário, nós vamos entender que significa enriquecer e tornar-se rico. E tem um sentido similar a esses termos, mas não idêntico, na medida em que apresenta um tom mais cerimonioso e para a compreensão integral, não pode ser analisado fora de um contexto. Então, determinadas palavras a gente só pode analisar dentro de um contexto. Então, nós temos um contexto aí político, em que os políticos tendem a falar de forma diferente. Tentar usar a linguagem formal, mas sem se importar que as outras pessoas compreendam. Bom, muitas vezes dificulta até a compreensão. Já a relação de antonímia, nós vamos trabalhar com antônimos. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que na relação de antonímia, existe uma relação estabelecida entre duas ou mais palavras que apresentam significados iguais, gente? Não, iguais é sinônimo. Então, agora, nesse momento, a relação de significados diferentes, opostos, contrários dentro de um contexto. Então, pegando lá aquele mesmo texto, temos aqui: encher de remédio, ficar tanto que não dá nem para engolir, curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio. São jeitos das coisas ser. Eu destaquei aqui esse grupo de palavras. Aqui nós temos bom é o contrário de ruim. Vazio é o contrário de cheio, bonito é o contrário de feio. Então, nós temos aí uma relação de antonímia, de ideias contrárias, de ideias, significados diferentes. Então, enquanto nós trabalhamos com ideias dissemelhantes, o outro nós trabalhamos com ideias contrárias, tá bom? Então, outro exemplo aqui nós temos, aqui, né? Observe a frase no primeiro quadro, aqui nós temos a tirinha, e de H, né? Então, observe, não vou ler todo, mas só dentro do contexto aqui do primeiro quadrinho, o homem diz: roubo dos ricos e dou para os pobres. Ali eu destaquei: roubo dos ricos e dou para os pobres. Ricos está de vermelho e pobres também. Então, o que foi que aconteceu aí? São palavras contrárias. Então, há uma relação de antonímia. E agora, por fim, eu quero que vocês fiquem atentos para responder este desafio. Aponte qual das alternativas, gente, possui relação de antonímia, tá bom? Vão marcar aqui A, B, C e D. Somente uma tem relação de antonímia, tudo bem? Então, vamos lá, respondam, mostre a professora. Se tiver dúvida, perguntem, tá bom? Obrigada pela presença de vocês neste dia no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Curta, compartilhe, fique com a gente. Beijo! Juazeiro Educação, nota